Então imagina lá comigo alguém te contando uma situação absurda que ela tá aguentando em algum lugar, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja com outras pessoas. Você ouve tudo isso e na hora você já fala, nossa, mas por que você tá aguentando isso? Sai disso, termina, bloqueia, sai fora, não aguente isso. Mas você, na verdade, essa pessoa aqui do seu lado tá aguentando coisa assim, e quando é com você, você fica bem quietinho, abaixa a bolinha e fica ali bem caladinho. Quantas coisas que a gente hoje está aguentando por não conseguir sair disso, ou às vezes nem se vê que é uma coisa de aguentar, a gente passa a aceitar o aguentar como uma situação da qual a gente tem que viver porque não tem outra possibilidade. E bem-vindos a mais um Cativeiro Cast, de volta se você tá vendo de outros vídeos e pela primeira vez se você tá aqui, né, de modo inédito, me conhecendo e conhecendo um pouco desse podcast que vai falar de autoconhecimento, autodesenvolvimento, mas de uma maneira assim, ó, mais desconstruída e mais acessível possível para que você que está buscando sim conhecer os seus gatilhos e se libertar deles para conseguir atingir e alcançar tudo que você sempre quis. E hoje, inclusive, assim, ó, totalmente indo ao encontro, né, desse... Na verdade, ao encontro é assim, né, que isso eu aprendi no meu TCC. De encontro é choque, ao encontro é indo junto. Então a gente tá falando de ir junto. Então, indo ao encontro dessa questão que eu e a gente faz aqui, né, a gente, quando eu falo a gente, é eu e a minha sósia que sou eu, essa empresa de somente eu, aqui no Cativeiro Cast, que é buscar ferramentas pra você, então conseguir sair dos seus cativeiros mentais, aquilo que te limita. Faz tempo que eu não faço assim vlogcast em casa, pra quem viu os últimos episódios, eu fiz assim com amigos, né, em passeios, e aí agora eu tô... E aqui aguentar é justamente você estar o tempo todo em situações de desconforto, de desrespeito, seja no trabalho, seja em relações de amizade, com família, com amigo, onde quer que esteja, e você perdura nisso por tempos e tempos e tempos, e às vezes nem vê de onde é que isso tá vindo quando sente sintomas como raiva acumulada, situações de injustiça constantes, falta de autoestima, várias coisas que vão te colocando nesse lugar, e às vezes você assim, ó, nem sonha que tá vindo dessa sua mania de aguentar tudo. Então já coloca na tela que aqui, ó, ninguém tem que aguentar tudo. A mensagem vai ser justamente pra você, e eu gosto sempre de me colocar em primeiro plano, porque eu, aqui no Cativeiro Cast, eu trago temas da minha vivência, né, do meu progresso como pessoa, na busca, na verdade, desse progresso, né, como pessoa, para me libertar dessas coisas todas que são prisões, né, são condicionamentos mentais que a gente foi colocado. E esse, de aguentar tudo, é um desses pilares que eu não só eu, né, mas conheço muitas pessoas que ficam nessa casinha do eu não tenho direito de, né, lutar pelos meus limites, eu não tenho direito de achar ruim, eu tenho que ficar aqui e aguentar tudo. E o quanto isso é extremamente perigoso. Eu vou em tempos aqui durante esse episódio destacar, eu vou até criar uma vinheta pra isso, que é assim, ó, alerta de espertinhos. Esse podcast é contra espertinhos que se apropriam de frases soltas, de contextos diferentes para justificar sua toxicidade. Então esse tema não é para aquelas pessoas, tá bom? Que já é um outro oposto, que é o não aguenta nada. A pessoa que assim, ó, é tudo sobre ela, ela não vai passar por nenhum desconforto, a gente já vai falar disso. Ela sempre impõe de maneira ditatória, né, de uma coisa assim que o outro não tem escolha. Ela vai fazer sempre o que ela quer e calem a boca todo mundo. Então esse episódio não é pra você que já faz isso de uma maneira desrespeitosa, né, você infrator de limites dos outros. Esse episódio não é pra você, tá bom? Não só esse, como os outros, que você fica aí falando, exatamente, eu não tenho que aguentar nada, exatamente, eu vi lá no Cativeiro Cast, então eu tô certo, eu não vou. A gente já vai falar de você, mas aqui a gente vai buscar esse equilíbrio, tá? Porque relações, como eu sempre falo aqui no podcast, são situações e momentos que a gente vai precisar ceder mais, vai precisar doar mais, vai precisar, né, ter paciência com o outro, vai precisar compreender o outro. Aqui não vamos para extremos, aqui é proibido extremos, a gente vai buscar aqui sempre a consciência da coisa, que em alguns momentos eu vou ter que estar aqui, outros eu vou ter que estar ali, e a gente caminha por isso. Então você espertinho que sempre tá só num polo do eu faço só o que eu quero e todo mundo que se foda, esse episódio não é pra você. E nenhum, né? Já falei que nenhum. Gente tóxica aqui no Cativeiro Cast não se cria. Eu não preciso nem falar, mas já falando de como isso se dá, né? Eu começo sempre assim o podcast tentando entender, porque é um processo meu, eu tento sempre entender de onde é que veio
esse meu hábito? De onde é que veio essa minha crença? Que horas que surgiu esse momento em que eu absorvi, aprendi que eu não posso contra alguma coisa, ou que eu vou ficar bem quietinha, bem caladinha, e é aqui que eu vou ficar, que eu vou morar. De onde é que vem isso, né? A gente tem vários tipos de criações, eu acredito muito nessa vibe, né? De que a nossa criação, ou seja, as primeiras experiências que a gente teve ali ao longo da nossa vida, ditam muito, né? A gente tem crenças afirmadas nesse momento que depois, quando adultos ou mais velhos, parece que a gente só passa a vida confirmando as nossas crenças, né? Porque a gente foi condicionado àquilo, então a gente só consegue ver o mundo através daquilo. Então nessas criações onde a gente teve, né, o aguenta o choro, não chora, não se intrometa, o mais velho tá sempre certo e você abaixa a sua cabeça, criança não tem querer, e outras, né, que fazem a gente ser criado, isso é surreal. Faz a gente ser criado dentro de uma crença de que a gente não tem, sabe, que os nossos limites eles não existem. A gente não tem a nossa barreirinha de proteção. A gente não tem direito a isso. A gente não tem autonomia nas nossas vontades. A gente não tem direito de querer. A gente não tem direito de falar, olha, que pra mim isso não é legal. É um condicionamento que a gente é colocado onde parece que é muito firme a ideia de que todo mundo pode ter. Todo mundo pode falar, não gosto disso, não gosto daquilo, não tolero isso, não tolero aquilo. E nós estamos em volta para falar, claro, vou te ajudar a não passar por esse desconforto. Imagina, a gente tá ali muito prontinho para atender e respeitar o limite do outro, mas a gente tá impossibilitado de fazer aquilo que diz respeito a nós, os nossos limites, as nossas vontades, né, as nossas limitações. E a gente tem o outro lado, né, o lado de fora, conivente com isso, e eu já falei disso em outros episódios, né, como que é uma delícia e todo mundo ama conviver com gente que não impõe limites, que aceita tudo, que fala assim pra tudo e que agrada a todo mundo adora gente assim. Quem é que não gosta de alguém que fala, claro, sem problemas, sim, pinta e borda, faz o que quiser, fica à vontade. Ai, que delícia, né, conviver com alguém assim. E que miséria de vida é essa pessoa que vive assim. Gente, isso é super grave, né, sendo alguém que veio desse lugar e pra você que provavelmente tá aqui e veio desse lugar também. Gente, se você para pra pensar, olha como isso é grave. Eu vivo uma vida onde a minha crença primária é eu não tenho direitos de querer, de impor, de falar, ai, para. E você passa, para pra pensar nisso, gente, para pra pensar o quanto de tempo da sua vida em áreas diversas, como eu falei, trabalho, relacionamento, amizade, família, em áreas diversas, aguentando as maiores atrocidades e desrespeitos, né, cenas de desrespeito, porque você nem acha que você tem direito a ser respeitado, a falar aquilo que você tem de incômodo. E eu já falei disso no outro episódio, onde eu falava tanto do aprenda a dizer não, onde eu coloco justamente o quanto é perigoso você não conhecer os seus limites e, mais do que não conhecê-los, você não saber comunicá-los. E isso, gente, tem que andar lado a lado. Porque é engraçado, e isso todo mundo faz. Todo ser humano faz a seguinte manobra de achar que o óbvio pra mim é óbvio pro outro. E eu vou te falar, gente, na vida, às vezes eu tô vivendo assim, minha vida, eu penso assim, nossa, isso é óbvio, né? Eu vou dar um exemplo, tem até uma pessoa que tá aqui em casa, meu roomie, que ele não sabia. Sabe o que eu achava que era óbvio? Eu achava que era óbvio todo mundo saber qual é o cheiro de ovo podre. Você não acha que isso é óbvio? Não é pra todo mundo, gente. Momento falando mal da pessoa que tá aqui, ó, a 5 metros menos de mim. Gente, a casa fedendo ovo podre, que a pessoa tava com o ovo podre dela lá. E por uma semana eu falei assim, o ovo tá podre, né? Tá com cheiro de ovo podre. E a pessoa falou, é isso então que tá cheirando? Eu achava que eram as minhas maçãs.
Eu achava que todo mundo sabia o que era cheiro de uva-podre. Então, o que isso quer dizer? Que até o óbvio, gente, que é pra você, não é pro outro. Então, tem coisas que absurdamente tem que ser comunicadas. Mas segura aí que a gente já vai falar disso, que isso aí já é Nesse momento que a gente compreenda, então, olha que doido você viver a sua vida por anos aturando cenas de desrespeitos. E às vezes é tão grave que você não consegue nem olhar e ver que são desrespeitos, se você não tem noção daquilo que é o seu limite, né? E onde é que a gente vê os sintomas disso? Depressão, ansiedade, remédios e terapia. Só da minha música. Essa zona de conforto que é criada na crença de que você não pode abrir a boca, que você não pode criar conflito, que você não pode desagradar o outro, que você não pode trazer ruídos nessa harmonia na relação ali com outra pessoa, coloca você em cenários constantes de raiva reprimida. Gente, a tua autoestima tá aqui, ó. Ei! Lá no esgoto, no ralo, no poço, no pré-sal é onde a sua autoestima está. Porque a ideia de que alguém, qualquer um, à sua volta tem mais direitos e é mais digna de respeito do que você, quando essa crença é muito profunda, né? Isso por anos, gente. Olha, eu vou te falar, eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui, mas aqui a gente se dá a mão para sair desse cativeiro junto, né? Você que chegou também até aqui nessas condições insalubres, meu amigo e minha amiga, a gente agora vem aqui entender. Então, olha para o seu entorno, olha para o seu entorno. Sabe esse sentimento aqui? Eu vou falar de irmã para irmã, de irmã para irmão, de irmã para irmã, sei lá, para te falar, gente, olha esses momentos constantes da nossa vida onde a gente se vê indigno. Olha para esses momentos onde nas suas relações, lá uma vozinha no fundo fala, não, tudo bem, o outro pode. Eu aqui não posso. Não, tudo bem. Historinhas que você se conta. Extrema e tóxica, over, mega, ultra, compreensão. E eu vou te falar que essa armadilha da compreensão, gente, ela é, literalmente, essa armadilha que faz, e você com certeza passou por isso e passa, um pano de fundo para que a gente seja conivente com esses desrespeitos. Porque a gente, na nossa crencinha, passa a entender que, ai, mas o outro me tratou desse jeito, ou o outro me trata assim, o outro é assim, mas é que, e aí a gente traz um caminhão de justificativa pro outro, pro comportamento do outro. Ai, não, mas é que ele tá estressado. Não, mas é que ele teve uma vida muito difícil. Não, mas sabe aqui... E não me interessa, meu irmão. Eu vou mandar tomar no cu igual. Ah, porque eu tenho trauma, eu também tenho. Ah, porque eu tenho tópicos sensíveis, eu também tenho. Ah, porque eu também tenho. E acabou. Porque a gente fala essa historinha, tem essa compreensão exagerada que, ok, deixa o outro confortávelzinho e protegidinho e você lá na lama. E você lá fudido, e você assim, ó, sim, pisa em mim, né? A vida foi difícil pra você, então tudo bem, pisa em mim. Gente, não dá pra ser assim. E já trazendo um pouquinho, dando esse spoiler, tudo o que eu falo aqui no Cativeiro Cast, como eu falei, nunca dá pra gente migrar de um polo pro outro. Nunca dá pra agora você falar assim, não, então agora eu não aceito nada, eu não aguento nada. Agora, tudo exige uma análise, autoconsciência, né? Eu estar vivendo, sentindo, tendo esses estímulos que eu tenho na minha mente, no meu corpo, conseguir olhar para eles, né, com clareza e agir. Esse seria o ideal cenário para tudo aqui que eu falo no Cativeiro Cast. E eu sei que nem sempre a gente consegue, porque a gente tem as nossas limitações, as nossas distrações. Tem momentos que você tá vivendo uma situação na sua vida que é difícil você olhar com clareza para tudo, né? Ainda mais quando a gente tá assim, super envolvido com sentimentos. Mas imagina assim que essa super compreensão do outro, muitas vezes, é só um pano de fundo para você não se colocar em conflitos. Essa coisa de você falar assim, não, tudo bem, o outro tem as suas questões, por isso que ele tá sendo assim desse jeito, por isso que ele tem carta branca. Então você fica nessa zona pacífica, achando que é paz, né? Para não trazer conflitos que são, na verdade, o momento ideal que você colocaria uma bandeira e diria, olha aqui, desculpa, eu sinto muito pelo que aconteceu com você na sua vida, mas aqui não dá para você atuar dessa maneira comigo.
Ou olha, isso aqui eu peço desculpas, mas eu não vou tolerar essa... Até vi um postzinho uma vez lá numa página de budismo que eu sigo que fala, né, às vezes essa desculpa, essa frase linda sobre você buscar leveza e paz o tempo todo, ela é uma maquiagem para você que tem essa incapacidade de trazer os conflitos, porque tem vezes que vai ser conflito, o lado A vai querer uma coisa, o lado B vai querer outra, e vai ter que ter esse conflito. Você vai ter que ter esse desgaste, porque sim, muitas vezes é um desgaste você ter que falar aquilo que te incomoda. Porque o outro lado nem sempre, ou na maior parte das vezes, não vai aceitar aquilo de bom grado. Porque são choques de vontades, conflitos de interesses. E dependendo do que for, às vezes até o teu limite é na verdade o limite do outro, e aí fica os dois gatilhados. Fica os dois, tipo, olha, difícil entrar num consenso, e dependendo das relações, fica cômodo você falar, então, não quero passar por esse desgaste, então, que seja feito ali a vontade do outro, que o outro aqui execute aquilo que ele quer, não, tudo bem, eu nem queria tanto assim, não, tudo bem. Essa coisa de você ficar acostumado a passar pelo desconforto, muitas vezes faz você achar que você tá tão acostumado a não fazer o que você quer, que fica até fácil. Você começa a não querer tanto assim as coisas. Olha que perigoso. Você passa a não ter anseio por nada, porque a qualquer momento que qualquer um cruzar seu caminho falando, não, mas eu que quero isso aí, você não vai ter, porque se eu tenho, você não vai ter, você já tá assim, ó, claro, é seu. A gente passa a não lutar mais por nada, a gente passa a não se apegar numa ideia, a não ter paixão pelas coisas, porque a gente tá sempre pronto para ceder para outra pessoa passar na nossa frente. Ter o que quer. Não ser atrapalhado. Deixa que eu te ajudar a ter o que você quer conseguir, porque se eu for fazer isso, pode ser que eu entre em conflito com o que você quer, e aí eu não quero entrar em conflito nunca, de jeito nenhum. Gente, isso me dói. E se não tá doendo em você hoje, se até hoje você chegou aqui sem entender isso, meu irmão, minha irmã, a gente já perdeu muita coisa. Muita coisa. E a ideia é parar de perder essas coisas. E nesse processo você vai perder coisas também. Ai, que delícia que é ser humano. Tudo é complexo, nada é simples. A gente sofre. É isso, gente. Toda escolha, obviamente, vai gerar a sua perca, por assim dizer, mas aqui, graças ao bom Deus, a gente passa a entender que essa perca é para o nosso benefício. Ai, mas é que se eu me posicionar, eu não vou ter mais essa pessoa na minha vida. É que se eu me posicionar e me respeitar, eu perco esse emprego. Então, eu falo que a dor é uma coisa cômoda. É tão delicinha eu ficar onde eu tô? É óbvio que é. Não, mas é que eu não queria sair daqui onde eu tô, porque eu isso, porque eu aquilo, tudo bem, pode ficar. Você tem ali o status que você acha que tem, e no fundo você tá tendo a sua autoestima cada vez e cada dia mais minada. Você tá ficando nessa relação que você fala, não, mas é que eu não quero terminar isso que eu tenho, porque já estou há anos, e você tá aí todos os dias perdendo a oportunidade de ser uma pessoa que vai ser de fato amada por outra pessoa, que vai estar numa relação muito melhor, que te respeitem, que te valorizem. Você nem se percebe hoje enfraquecido, apagado, apagada, como eu falei, tendo as suas paixões totalmente mortas, porque você tem um convívio, relações que não respeitam as suas vontades, e você então agora Gente, a gente passa a viver como se fosse, sabe assim, aquele, não é parasita, não é bem parasita, mas sabe aqueles bichinhos assim, que tipo assim, eles só grudam em qualquer cantinho e o restinho que sobrar eles pegam e vivem daquilo? E eu não falo naquele discurso idiota de, seja o protagonista, como se fosse uma coisa assim narcísica. Gente, eu tô falando de que você, como ser humano, tá morrendo aos poucos na sua saúde mental e também fisiológica. Ou você acha o quê? Que você ficar com a sua cabecita aqui, ó, cheinha de ansiedade, depressão, baixa autoestima, desânimo, isso vai te ajudar a viver com saúde? Você acha mesmo que isso vai acontecer? É claro que não, né? Então, dado esse fato, o quanto isso é grave, se você não entendeu até aqui o quanto esse comportamento de continuar aguentando coisas é prejudicial para você,
Gente, pelo amor de Deus, se isso agora não te deu um comichão com tudo que eu te falei e você não tá assim, ó, se sentindo chacoalhado, pra mudar isso, então já sai desse vídeo logo. Aqui é pra quem quer parar de ser drenado, porque a gente passa a ser drenado por essas situações. De novo eu coloco que o episódio que ensina a falar não, e até o outro lá que eu comentei, esqueci o nome, eles vão ser essenciais, mas aqui eu dou um recorte deles também, porque assim, é impossível que a gente fale dessa transformação de parar de ser um people pleaser, né, de parar de ser uma pessoa que vai ficar aguentando, tá bom? Sem te ensinar a se entender, né, porque assim, como eu já falei, não existe o outro ser um vilão se ele nem sabe qual que é o teu limite. Às vezes você tá aí demonizando pessoas, que a pessoa às vezes tá de bom grado até falando assim, pelo amor de Deus, me fala qual que é o teu limite. A pessoa fica assim, você tem certeza? Ó, você pode falar não. Ó, eu não quero te incomodar. Às vezes a gente tá falando com pessoas que, por uma raridade aí, estão realmente interessadas em que você se posicione e você tá assim, não, é automático pra você, né? Que você tá assim, não se preocupa não. Então, o outro também não vai adivinhar quais são as suas limitações. Então é impossível te ensinar isso sem que você saiba quais são as suas limitações. Primeiro passo então aqui pra gente. Eu sempre cito a meditação e aí as pessoas devem imaginar a perninha cruzada, aquela coisa chata de meditação. Não. Entenda então, já que meditação pode ser uma coisa que você vai levar para um viés mais técnico, entenda uma meditação assim, no sentido de uma reflexão. Vamos colocar assim. É um exercício agora, atividades do Cast. Gostaram da vinheta? Aqui, gente, é basicamente você passar a se conectar mais com o seu corpo, porque ele é um mecanismo ali que a gente usa, né, para se relacionar com esse mundo à nossa volta. Ou seja, o nosso corpo dá sinais das coisas que nos incomodam, nos agradam, enfim, a gente se sente X ou Y se uma situação é boa ou ruim para nós. E quando a gente está muito desconectado dos nossos sentidos, sentimentos, é muito difícil que você passe a entender quais são os seus limites. Então, o primeiro exercício seria você conseguir sentir, sabe quando chega aquela situação que, vou dar um exemplo, uma pessoa te pede emprestado uma coisa que você não quer emprestar. Essa é clássica. A pessoa te pede emprestado uma coisa que você não quer emprestar. E aí você pensa essa pessoa, pensa nessa frase, fulano me empresta, bli. Isso te causa um trem, né? Assim, você fica assim, ou você fica, claro, se for de boa pra você, né? Muito assim, tô nem aí. Te dá sim, pega. Ou aquela milésima, assim, muito rápida sensação de, sabe? Que você não quer emprestar? Que você tá assim, tipo, E aí você acaba por falar, sim, tudo bem. Essa encenação aqui maravilhosa, digna de Oscar que eu acabei de fazer pra vocês, é um exemplo clássico de você conseguir se ouvir no seu dia a dia. Quando situaçõezinhas acontecem e o seu corpo dá essa retraída mínima. Às vezes não é tão mínima, se você é uma pessoa um pouco mais sensível, você vai sentir um desconforto grande, você vai ficar assim, tipo, eu não queria, sabe, eu não queria emprestar isso, ou eu não queria fazer isso, eu não queria aceitar. Você sente um negócio, gente. Eu não vou te falar que é impossível você não sentir, porque eu acredito que tem pessoas que realmente são tão desconectadas, ou às vezes estão numa situação assim de aceitar tanto tudo, que ela nem deve mais saber o que incomoda e o que não incomoda mais. Ela tá só assim, sim, amém pra todo mundo. Eu nem sei como é que essas pessoas vivem a vida delas. Mas se você consegue hoje sentir esse desconforto, se você conseguir fazer isso no momento, que é o que eu falo muito da autoconsciência, você ser uma pessoa funcional, que vive o momento exato que você está, o que é dificílimo, mas se você conseguisse fazer isso no momento é o ideal. Mas se não, como eu disse, trabalhe nessa meditação, nessa reflexão no final do dia. Você conseguiria, antes assim de dormir, ou no momento aí que você tá tomando banho, lavando louça, fazendo cocô, antes de dormir, não sei, você conseguir pensar, não precisa nem, liste 3 coisas, não precisa nem numerar, mas você conseguiria puxar na memória hoje, tipo, hoje, o que hoje alguém me fez, pode ser alguém que você conhece, pode ser alguém no ônibus, sei lá, alguma coisa que aconteceu hoje que eu senti, que eu fui, que eu aguentei.
Sabe assim, eu teve alguma situação ali que aconteceu que eu não me posicionei, eu não falei nada, eu não parei aquilo, eu não detive aquilo, eu aguentei. Se não conseguir ser na hora, então que você tente esse exercício de resgatar na memória, se não foi hoje, tipo, na semana, sei lá, se você não conseguir, porque às vezes é difícil a gente trazer um hábito novo todos os dias, eu vou pensar em alguma coisa que eu aguentei, não. Mas se você lembrar assim, gente, o que eu aguentei essa semana? O que eu venho aguentando? Qual que é hoje, se eu pudesse? E eu amo esse exercício de você, se você puder, gente, porque assim, nem tudo a gente consegue compartilhar com as pessoas, mas eu amo o fato da gente poder ser sincero com a gente mesmo. Ninguém vai te ouvir. Você sozinho na sua, você conseguir falar pra você assim, cara, o que eu estou hoje aguentando na minha vida? O que hoje me incomoda, não me traz felicidade e eu estou aguentando. E eu vou dar um parênteses aqui, ó, enorme. Ah, gostaram aqui, filho? Enorme esse aqui. Um parênteses enorme pra dizer que assim, ó, existem, como eu falei, as relações humanas são complexas e tem momentos em que sim, a gente vai viver certos desconfortos, porque a vida não é simples e a vida não é sempre um morango. Obviamente que vai ter momentos que a gente vai ter que aguentar. Ou você acha o quê? Que quando eu tava, sei lá, minha mãe tava lá, quando minha mãe tava em estado paliativo no hospital, você acha que era uma delícia pra eu estar lá com ela no hospital, esperando o dia dela morrer? Ai, que gostoso, eu tô aqui, tá sendo uma diversão pra mim. Claro que eu estava aguentando, eu tava ali aguentando com ela uma situação péssima, mais pra ela do que pra mim, um desconforto. Eu queria estar lá? Claro que não. Eu queria estar com a minha cabeça em outro lugar, eu queria estar com os meus amigos, eu queria, tipo assim, não, nossa, Catiele, então você não queria. Você acha que eu quero estar vendo uma pessoa sofrer? Você acha que eu queria primeiramente que ela estivesse nessa situação? Não, mas eu tô ali. Tem coisas que, tipo assim, é o nosso papel por um tempo, ou vai ter situações que vão exigir de nós não o confortável, não o gostosinho, não o cômodo, mas são momentos que tem que ter começo, meio e fim. Eu sabia que a minha mãe teve saúde por um tempo, mas ali era um momento que ela não tinha e que estava no hospital e que não ia ficar ali sozinha, eu tava ali com ela pra que ela não ficasse sozinha, eram os últimos momentos dela, eu tinha que estar ali. Você entende a diferença? É óbvio que eu tinha que aguentar um desconforto. Ou então, sei lá, eu estou mudando de carreira, e aí agora que eu já fiz esse movimento, né? E aí agora, quando eu resolvi fazer faculdade, eu entrei na faculdade com 23 anos, todo mundo com 17 anos e a cavalona com 23 anos. Olha o gap. Você acha o quê? Que eu tinha os melhores assuntos com as pessoas de 17 anos de idade? Claro que não, eu tive que aguentar esse... What the fuck? O que eles estão falando? Eu não entendo nada o que esses jovens estão falando. Eu tive que aguentar coisinhas por estar lidando com pessoas muito mais jovens do que eu. Teve um momento do aguentar situaçõezinhas que tipo, faz parte. Eu que vim agora com 23 anos pra faculdade. Ou... virei estagiária, mas já tenho 25 anos. Já estive numa empresa em outras posições, mas agora resolvi... Então vou ter que aguentar coisas de estagiário por um tempo. Isso é uma coisa e eu preciso muito que você esteja ciente do que aguentar. Aqui são momentos em que a gente escolhe e entende o que a gente está aguentando, mas isso tem um prazo. Isso tem um prazo, né? Para muitas das coisas. Ou se não um prazo, a gente entende que... Um exemplo, vamos supor então que eu virei uma produtora de conteúdo só para adolescente. Então eu agora ganhei muita repercussão, todo o meu público aqui tem 15 anos de idade, eu tenho mais idade, e eu vou ter que aguentar que assim, tudo bem, veio fama, veio dinheiro, veio várias coisas, mas junto com isso também vem, sei lá, eu ter que lidar com uma sala cheia de adolescente em um show meu, que vão fazer coisas legais e coisas de adolescente que eu vou ter que falar, que legal. Eu vou ter que aguentar, né? Entenda que sim, tem coisas que vão ter os ossos do ofício, tem coisas que vêm junto, né? Eu vou ter que aguentar essa situação aqui que é tipo assim, vou ter que lidar com adolescentes, tipo assim, se eu gostava ou não, se eu não quiser, o que eu posso fazer se eu não quiser aguentar isso, se isso chegar num momento que me diz respeito, eu falo, olha gente, já atingi minha fama, agora eu não quero mais trabalhar com adolescente, agora meu conteúdo vai ser só para idosos. Sei lá. Então isso é uma coisa. O que a gente fala nesse episódio são de pessoas que romantizam, e mais do que romantizam, pessoas que veneram
essa ideia do sofrimento como algo que eu preciso abraçar, beijar e casar e criar e tatuar na minha vida como pra sempre. Eu sou uma pessoa que aguenta isso, e até já falei nisso em outros episódios, né? Como às vezes a religião, algumas religiões trazem essa crença do sofrimento como um pilar de tipo assim, você tem que sofrer, você tem que aguentar sim, aguenta. Se você não aguenta, você não é forte, se você não aguenta, você é um covarde, se você não aguenta, você é isso, aquilo, outro e tal. E você vai junto disso, e junto com isso vai também pro raio que o parta, né? Como eu falei, a sua saúde mental, a sua autoestima, os seus, né? Seus planos, convicções, a paixão que você teria pra fazer uma coisa que você realmente quer, minados, porque você tá ali. Sim, pisem em mim, pessoal, alcancem tudo que vocês querem. Eu ficaria aqui como degrau pra vocês, tá? Um beijo. Tem graça nenhuma. Então, passado esse exercício de você conseguir se reconhecer nos seus limites, né? Olha, então, hoje eu parei pra ver, tá? Nossa, eu me senti aguentando, sei lá, uma pessoa que ficou falando na minha cabeça por muito tempo, ou uma pessoa que me xingou, ou uma pessoa que foi folgada comigo, ou estou numa relação que eu sinto que eu tô aguentando muito aqui, a pessoa tipo já extrapolou todos os limites ali do desrespeito e eu tô aguentando isso, tarará. Se você conseguir admitir pra você situações macros, né, como por exemplo, poxa, eu estou num trabalho que tá me minando mentalmente, eu tô aguentando essa situação pelo dinheirinho aqui, por aquilo ali, e aí cada um vai escolher a sua cruz, né, gente? Eu vou falar, eu vou junto ali na barca dos millennials, de gerações Z, tô in between ali, para buscar algo que, porra, eu tenho as minhas skills e eu preciso estar num lugar que vai valorizar as minhas skills, que minhas skills sejam, porra, apreciadas, eu sei fazer isso. Agora, eu fazer isso vira um problema, então pera lá, né, eu escolho, eu vou querer então abrir mão de tudo aquilo que eu sei fazer e agora me fuder pra tentar ser isso aqui que eu não quero ser. Dado isso, porra, entenda o que você quer hoje, chutar o balde. Eu já falei disso no outro episódio também. O que você quer hoje, chutar o balde, que é o levante e vai embora, né, o episódio. Onde você falou, cara, já aguentei tudo que tinha pra aguentar, não me faz bem, eu não quero isso aqui pra minha vida mais. E você ter as devidas atitudes em relação a isso. Tem coisas, e aqui eu já vou ser bem transparente, tá? Eu acho que um dos desafios maiores na questão de você parar de aguentar coisas, de você aprender a dizer não, saiba. Você deixa de ser cercado de tanta gente. De novo, né? O que fala sim pra tudo e o sempre bem disposto é adorado, é bem quisto, quem é que não gosta? Agora, a partir do momento que você começar a falar não, meu filho, pode ser a pessoa que te ama há muito tempo, que fala assim, meu, você é minha amiga, minha best, minha namorada, minha amada, minha filha, minha irmã, vai mudar contigo, porque, agora a Catiele tá assim, que ela... não isso, não aquilo, não blá blá blá. As pessoas, gente, isso é louco demais. A gente vive numa sociedade, eu falo no quesito Brasil, porque eu vejo hoje que existem culturas, gente, que é muito natural e muito incentivado que você ponha os seus limites e que você, pra eles não é visto como grosseria, você falar não. Mas no Brasil a gente, tipo assim, a gente fica assim, de bandeja pra todo mundo. E aí quando você não é isso, aí todo mundo te acha um metido do caralho. Um egoísta, um egocêntrico, um narcísico. Again, alerta pra espertinho. Você que é um filho da puta, você não vem achar que eu tô te elogiando. A gente não tá falando de um outro extremo aqui, que é a pessoa que, tipo, nunca faz nada por ninguém. Tudo vem a nós. Não é pra você que eu tô falando. Mas esse exemplo cultural que eu falei, gente, outro dia eu vi uma cena, assim, ó, majestosa. Que a pessoa é uma pessoa que, tipo assim, ela tem muita facilidade para impor limites. Impor, e não só impor, limites próprios, né? Não só impor, muito desejosa que o outro faça o mesmo. Como é que eu vou te explicar? Para essa pessoa, culturalmente, é tão certo pra cabeça dela que, é como puxar o ar e o ar vir. Sabe, tipo assim, é natural, Então, se eu não puxo o ar, a pessoa fica assim, nossa, se não respira, como assim? Buga a cabeça da pessoa de tão intrínseco que pra ela é o valor de que todo ser humano vem com limites e esses limites têm que ser falados e respeitados e como assim alguém não fala limites, né? Até foi engraçado porque
Às vezes a pessoa tá assistindo alguma coisa, sei lá, uma série, um filme, não sei o quê. E aí sempre tem personagens que aguentam situações de humilhação. E eu vejo essa pessoa assistindo essas cenas e ela fica assim, horrorizada. Ela fala, meu Deus, como é que esse personagem tá aguentando tudo isso, esse tempo todo? Como é que esse personagem não levantou e foi embora? Como é que não mandou a pessoa pra puta que pariu? Como é que as pessoas aguentam as coisas? E aí essa pessoa, eu vi uma cena que eu achei maravilhosa, que é, sabe a clássica cena de você ser, como é que eu vou te falar, abordado de maneira hostil para dar uma esmola? Sabe assim, cena de tipo, você tá, sei lá, indo entrar no carro, ou você tá num comércio e alguém te aborda, tipo assim, meio que te pedindo dinheiro de uma maneira muito... quase um assalto. É um assalto, mais assim, indireto, né? Que a pessoa vem de uma maneira meio ameaçadora te pedir dinheiro e você fica encurralado e aí você, tipo, dá, né? Eu vi essa pessoa fazendo isso, claro que a situação não era de perigo, a gente tava dentro de um estabelecimento, então, tipo assim, como é que eu vou te falar? Não é sobre te incentivar agora a reagir a um assalto, não é isso que o cativeiro vai falar, porque é perigoso. Mas a pessoa estava em condições ali um pouco mais amistosas de poder declinar ou não com aquele pedido, né? Como eu já disse, não era uma situação de... a pessoa queria ajudar, a gente estava sendo assim, abordado de maneira assim, quase que um assalto, né? Ai, me dá dinheiro. E eu senti assim que se fosse comigo, teria dado dinheiro, ou sabe aquela frase que daí já entra um outro viés, que é, a gente, eu vou colocar exatamente essa situação, tá? Quando alguém nos pede dinheiro e a gente, tipo assim, a verdade, a gente não quer dar, dependendo da situação, né? Por você não ter o dinheiro no momento, ou porque você já... Isso acontece bastante, né, em cidades assim maiores, a gente já... Se a gente sair na rua dando dinheiro pra todo mundo, às vezes eu sinto assim que... Meu Deus, porque tem tanta gente pedindo o tempo todo, né? Infelizmente, pessoas nessa situação, é triste demais, e a gente não consegue ajudar todo mundo. Então tem momentos que assim, eu escolho, sabe? Tipo, porra, eu acabei de dar dinheiro ontem mesmo, dei dinheiro pra uma pessoa, 2 minutos depois chegou outra, eu falei, nossa, eu acabei de dar pra outra pessoa o dinheiro, tipo, eu não tenho mais dinheiro. E aí foi uma situação dessa, que a pessoa chegou, falou do dinheiro, e a pessoa falou assim, eu não tenho dinheiro, que a pessoa, ela, além dos limites, ela é muito abraçada com a verdade, né? Então a pessoa falou assim, eu não tenho dinheiro. Era um fato, a pessoa não tinha dinheiro. Aí a pessoa que abordou pra pedir, falou, então me transfere. Me passa ali o dinheiro, então, pelo banco online. Aí a pessoa falou assim, olha, honestamente, eu não quero fazer isso. Aí o outro lado entendeu e falou assim, então tudo bem, tchau, não sei o que, saiu. E eu olhei essa cena, gente, e eu fiquei assim, nossa, eu nunca vi alguém falar pra alguém que era sobre não querer. Como é que eu vou te falar assim? O limite de falar assim, olha, cara, eu não quero fazer isso. Poderia? Poderia. A gente mentiria, né? Eu acho que todo mundo se safaria de uma maneira assim, eu não tenho, queria, não posso, eu não posso. Poderia fazer. Essa pessoa falou assim, olha, respeitosamente, tá? Ela falou assim, olha, honestamente, eu não quero fazer isso, não quero fazer uma transferência bancária pra você, tipo, desculpa, não quero. Eu dei esse exemplo pra dizer assim, para algumas pessoas, essa cultura de você trazer os seus limites de uma maneira muito à vontade, sabe, de uma maneira assim, confortável. Gente, eu tô confortável em falar meu limite, eu não quero fazer isso, olha, eu não gosto disso, querem fazer, façam, eu não quero. E você entender que você vai desagradar, você vai trazer ruídos, você vai trazer, e aí como o outro vai reagir, meu Deus, né? Dependendo com quem você tá lidando, vai ter piti, vai ter gente se afastando de você, vai ter gente achando que você é isso, aquilo, outro, como eu falei, né? E aí você tem que entender que assim, gente, a partir do momento, se você, como eu, né, que vem de uma longa jornada de aguentadora, a partir do momento que você resolve que você não vai mais pra esse caminho, você tem que entender que você fica chatinho, ninguém quer mais você. Ai, que gostoso. As pessoas passam né? E aí você tem que ficar firme, meu irmão, minha irmã, nessa jornada de respeitar os seus limites. Eu, às vezes, me sinto chegando, e é o que eu tenho tentado fazer, gente. Às vezes eu me sinto aguentando, até explodir. Você já sentiu isso? Esse é outro sintoma também de pessoas que aguentam muito. A gente vai ignorando os sintomas do nosso corpo, a gente vai ignorando o nosso mental, e daqui a pouco a gente colapsa, né? Já aconteceu comigo. E aí a gente fica, opa, eu ignorei aqui que eu tinha um limite grande que foi ultrapassado 500 bilhões de vezes porque eu não consegui me comunicar sobre esse limite, né? Ou comuniquei esse limite, mas o outro continuou
desrespeitando e eu continuei aguentando. E aí agora eu colapsei. E aí se colapsar, envolve tanto dinheiro, remédio e às vezes é um processo assim irreversível, né? Então vamos parar de ser assim, gente. Se você hoje, gente, se convenceu, aqui é o momento pastora, se ouça, Deus tocou no seu coração e você entendeu o quanto isso é grave para sua vida, e saiba que aqui a gente não está falando, calma lá com esse discurso de ai, mas eu me sinto egoísta, porque sim, a gente se sente errado quando a gente passa a parar de aguentar. Não espere chegar no seu limite, não espere isso acontecer uma, duas, eu às vezes me sinto assim, às vezes eu me sinto assim, tipo, tá, aconteceu uma vez, putz, não gostei. Tá, vamos ver então se acontece de novo. E você acha que não vai acontecer de novo? Gente, claro que vai. Claro que vai acontecer de novo. Como eu falei, às vezes o outro lado não é que a pessoa é uma grande filha da puta. É que assim, ó, se você não falou nada, o outro já fez por achar que isso não é um problema. Então, se ele fez, é porque ele acha que isso não é um problema. E se você não falou nada, para ele tem a certeza que para você também não é um problema. Então a pessoa segue fazendo e você tá aí, às vezes, demonizando pessoas, guardando mágoa, ressentimento, raiva, muita raiva acumulada, porque, porra, você sempre se vê em relações desequilibradas, você sempre se vê em relações onde todo mundo tá muito assistidinho nas suas necessidades, atendido nas suas demandas, menos você. Isso causa uma revolta, isso causa você fica amargurado, você fica, né, como eu falei, tua autoestima começa a ser, tipo assim, você passa a crer que todo mundo merece e pode ter tudo o que quer, menos você. Você tá aqui como escada, você tá aqui como degrau dos outros. Porque as suas necessidades não precisam ser atendidas. É você que aguenta, os outros não. Então, quer continuar nesse caminho? Olha, é o mais fácil, porque é o mais cômodo, é o que a gente está acostumado. Mas virar a chavinha dói muito, pode ser muito solitário e pode envolver mudanças extremamente drásticas na sua vida. Você pode começar a chutar o balde aí, filha. Olha, eu vou te falar. Eu sinto que nós, millennials, temos mais dificuldade nisso porque a gente foi muito criadinho de uma maneira meio esquisita, onde a gente trouxe um pouquinho dos nossos pais, né, sobre ter que aguentar coisas, e aí a gente passou a infância aguentando, a adolescência aguentando, a gente foi pra vida adulta vendo que isso é uma merda, e agora a gente tá nesse exato momento, eu sinto que a galera assim, millennial, tá vivendo esse exato momento onde a gente tá aprendendo a pôr limites, aprendendo a parar de aguentar, mas a gente já se fodeu tanto nessa, tanto relacionamento merda, tanta coisa abusiva que a gente já passou, empregos que a gente aguentou, ficou lá há muito tempo, porque como eu falei, gente, até o desconfortável vira conforto. Quando você tá ali há muito tempo, você fala, não, já tô aqui. Ah, quantos empregos que eu passei, eu vi a galera assim, ó, morta por dentro, mas não é do pé do trabalho. O trabalho tá adoecendo a pessoa e a pessoa não sai dali, nem por um decreto. Ou relacionamentos que a pessoa tá extremamente infeliz, mas não sai dali. Então assim, ó, cada um no final escolhe como quer gastar os seus dias aqui. E o cativeiro vem pra tirar você desse cativeiro, se você quiser, né? Se você achar que tá gostoso aí, o que eu te digo, né? Mas eu acho que você pode, sim, ser muito mais do que o chão dos outros. Você pode, sim, ser uma pessoa que passa a viver aquilo que você quer viver. Gente, nem que você tenha que tomar, assim, uma nota. É o que eu falo pra mim, gente. Eu fiz um vídeo no começo desse ano, tá? Eu fiz um vídeo no começo desse ano falando assim, olha, eu estou agora, desde o ano passado, não, mentira, eu estou há 3 anos numa jornada de sair de lugares, falando de emprego, tá? De sair de lugares que não tem a ver comigo. Eu estou parando de aguentar, nem que eu pule, eu sempre julguei, funcionário pinga-pinga. Eu vou ser pinga-pinga enquanto eu for desrespeitada, eu não vou sossegar o meu cu. Enquanto aquilo que eu sou não for valorizado, eu não vou ficar aguentando. Ai, mas você também agora se acha? Eu não me acho porra nenhuma. Eu tenho as minhas coisas. Tô aqui de bom grado, tenho energia, tenho foco pra ir lá e executar contigo. Porra, eu tô aqui pra somar, acredito no projeto, só preciso de espaço, só preciso de bala na agulha, não sei o que, não quer me dar, não quer fazer, prefere viver esse caos aqui? Filho, um beijo pra quem fica. E eu não vou mais aguentar situações assim, que eu falei de nós millennials, né? A gente vai ficar sacudo. Então eu tô vendo vários amigos meus nessa mesma jornada. A gente tá saindo de lugares, sabe? De relações, de convívio, de círculos de pessoas. Né? Se tiver que sair, a gente não vai mais aguentar coisas que, tipo assim, ó, nos minam.
né? A gente então agora passa a limitar. Se for trabalho, precisa sair, sai. Se for relações que eu preciso falar, olha, desculpa, fulano, não dá mais pra mim ter essa dinâmica aqui. Aí você muda a dinâmica. Se o fulano vai aceitar, não vai aceitar, se vai gostar, não vai gostar, aí é com o fulano. Ele também tem o direito dele de entender o que ele aguenta, o que ele não aguenta. Né? Se ele entendeu que, tipo, não, pra mim tudo de boa, como eu falei. Gente, e esse é um sinal, até já vi algumas pessoas falando sobre isso, né? O quanto é precioso você ter pessoas à sua volta que valorizam seus limites, incentivam que você comunique eles. E não só comunique, mas que seja ali confortável ou não pra ela. Claro que se for uma coisa extremamente desconfortável, ela também não tem que aguentar, mas assim, ela vai te incentivar e falar assim, olha, pra mim, por favor, né? Comunique aquilo que te incomoda. Fale aquilo que você não gosta. Que delícia poder estar cercado de pessoas que te respeitam nesse âmbito. E fazendo isso e vendo que o outro lado não reage dessa forma, aí você tem não só uma red flag, você tem todas as cores possíveis aí da bandeira para te falarem e mostrarem de maneira clara que essas pessoas não têm que estar à sua volta, tá bom? É isso hoje, gente. O Cativeiro Cast vem propor pra vocês. Parem de aguentar as coisas, isso está te adoecendo, te matando e tornando seus dias nessa terra que são tão curtinhos ainda piores, e você pode ser muito mais do que só um people pleaser, um degrau para as pessoas. Assim como os outros, essa crença que tem que ser enfiada na sua cabeça, gente, você tem tanto direito quanto as outras pessoas. A sua felicidade é tão importante quanto a felicidade do outro também. Os seus desejos, os seus objetivos, o seu espaço, o seu bem-estar, a sua paz, assim como o outro tem direito, você também tem. Eu tô falando bem diretamente pra você, que assim como eu, por muito tempo, lá no fundo, na verdade, achava que não tinha direito. É muito doido, porque essas pessoas que têm facilidade em impor limites, para elas é tão surreal, porque elas pensam assim, nossa, como é que o outro não enxerga? É como se fosse isso. É como se a gente não conseguisse enxergar que tem uma outra possibilidade para além do aguentar. É como se a gente fosse cego. Tá só assim, ó, aguente. Não existe o, olha, você pode não aguentar. A gente tá assim, ó. Hã? Como assim eu posso não aguentar? Como assim eu posso falar não? Nossa, eu não sabia que isso era possível. Então é pra isso que esse episódio hoje veio pra você, tá? E de novo você espertinho que tá aí, já é um grande de um babaca que só faz o que quer, usando todo mundo. Esse episódio não é pra você, tá? Aqui é pra pessoas que de fato estão vivendo uma vida condicionados em só atender as outras pessoas. É isso, se você gostou desse episódio, não pedi no meio do episódio, mas se inscreva aqui no Cativeiro Cast, tem vários vídeos aí te mostrando como você sair dos seus cativeiros, prisões mentais, ser uma pessoa mais livre possível para ser tudo aquilo que você pode ser e se abraçar na neuroplasticidade, que eu amo de paixão. E aqui manda, né, esse vídeo para alguma pessoa que você acha que é essencial que ela também ouça. Então manda aqui o linkzinho lá no WhatsApp, enfim, seja no Spotify, seja no YouTube, no Applecast, a pessoa pode ter acesso a esse conteúdo. Toda semana eu tô aqui, tá, gente? Segue lá também no Instagram pra você ver insights, né, um pouquinho mais desse desdobramentos de conteúdos que eu trago pra gente ser uma pessoa assim mais livre, tá bom? Não esqueça. Então, um beijinho pra vocês e até a próxima.